Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O Grêmio retoma as origens e após 20 anos traz de volta Mano Menezes. O velho novo comandante tricolor terá a missão de conduzir o time pelo menos até dezembro. E nesta semana, o De Carrinho houve um jogador que foi comandado pelo Mano e era titular da equipe vice-campeã da América de 2007. Ex-zagueiro Teco já esteve com a gente aqui no De Carrinho ano passado. Eu não estava presente, mas você foi aí o convidado da semana. Boa tarde, seja muito bem-vindo novamente. E antes de começarmos a falar do Grêmio, você esteve no programa em julho do ano passado. Este bate-papo, para quem não ouviu, está no YouTube, no arroba do De Carrinho, no Instagram. Eu estarei colocando o link novamente. Então, para quem tem saudades de ti e quer saber mais de você, Teco, o que você tem feito atualmente? Boa tarde, meu amigo. É um prazer falar contigo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Já é a segunda vez que eu participo do programa do Carrinho. Gosto bastante, então agradeço o convite. E vamos falar muito de futebol, né? Até porque essa semana foi movimentada, principalmente no Grêmio, né? Chegada de um técnico, de um treinador que eu conheço bastante. Então vamos falar bastante sobre futebol. Atualmente eu não estou fazendo nada, né? O ano passado eu estava numa TV, a Copeiro TV, que é uma TV identificada do Grêmio, e estava como comentarista os meninos, Juliano Brito e o Gabriel Laux, eles foram para a Grêmio TV, e aí eu gostei muito da experiência, estava sendo muito legal, tal. Agora eles foram para a Grêmio TV. E eu saí, né? Acabou que a Copeiro não está fazendo mais os jogos. Enfim, mas eu continuo indo na arena. Todos os jogos são na arena, eu continuo indo lá, participo, vejo, torço. Sou gremista, então estou sempre acompanhando o Grêmio. É muito legal ver a sua identificação com o Grêmio. Acompanho sempre nas redes sociais e, e sempre muito engajado. Engajado e falando o que pensa. Se tiver que criticar, critica. Não tem papas na língua, sempre com respeito, evidentemente. E é isso. Sempre demonstrando aí o seu lado gremista, que é muito bonito. E Teco, que balanço você faz aí de tudo que aconteceu no Grêmio desde o final do ano passado, passando aí pela chegada do Gustavo Quinteiros e atualmente com o retorno de Mano Menezes? Sobre o Quinteiros, é isso, acontece, não conseguiu implantar seu sistema, seu modelo de jogo aqui no Grêmio, aqui no Brasil, não deu certo. A verdade é essa, não deu certo e a diretoria fez bem. Desligaram, não tem mais vínculo, né? Se desfez desse vínculo, até porque antes tarde do que mais tarde, né? Então foi na hora certa, trouxe um treinador que é identificado com seu torcedor, com o clube, tem história com o clube, tem uma metodologia de trabalho que é aprovada pelos torcedores, né? Eu tenho certeza que vai implantar o seu modelo de jogo rapidinho, até porque todos os times do Mano Menezes, historicamente falando, são equilibrados, então eu tenho certeza que ele vai conseguir dar equilíbrio a essa equipe, né? A equipe que o Quinteiros deixou na verdade, não tem equilíbrio nenhum, né? Todos os jogos, claro, a gente teve problema com a Renato, mas teve o Quinteiros também, né? Que não conseguiu ajustar e todos os jogos levando gols, enfim. E historicamente os times do Mano Menezes levam poucos gols, porque ele consegue esse equilíbrio, né? Então acredito que ele vai acertar e tem tudo para dar certo. E agora falando especificamente do Mano, Teco, que lembranças que você tem dele e o que na sua opinião, ele pode agregar ao time do Grêmio?
As minhas lembranças com o Mano Menezes são as melhores possíveis, né? Eu vivi o meu melhor momento aqui em Porto Alegre, aqui no Grêmio, né? Vestindo a camisa do Grêmio e era o Mano Menezes, o treinador. Então, assim, só tenho ótimas recordações. Fui campeão gaúcho e fui finalista de uma Libertadores, né? Joguei pouco tempo, infelizmente, por causa da minha lesão, né? Fiquei 2 anos no clube, 2 anos no Grêmio, mas jogar, eu joguei pouco, porque foram 2 lesões. Mas esse pouco tempo que eu joguei, eu consegui título em estadual e chegar numa final, né, de uma Libertadores, e que é o sonho de todo atleta, né? Então, assim, é o melhor possível. O dia a dia é muito legal, o Mano Menezes é muito legal, muito bacana. Ele é muito alegre, muito divertido, ele é espontâneo, né? Então é muito prazeroso dividir o dia a dia com ele, assim. Foi muito legal e tenho certeza que ele vai ser bem recebido por esse grupo aí, atual elenco do Grêmio. Muito se comentou na passagem do Quinteiros, Teco, que os jogadores não entendiam e não aceitavam a forma tática com que ele queria que a equipe jogasse. Você que esteve nas quatro linhas, como que funciona esse processo? E deixa eu te fazer uma pergunta. Grupo derruba treinador ou é lenda? E de que forma isso acontece? Você acredita que um elenco possa perder uma partida de propósito? Olha, eu vou falar por mim, eu não consigo falar pelos outros ou, né, pelo atual elenco do Grêmio, até porque eu, na verdade, assim, eu não posso fazer isso, falar pelos outros, né? Mas falando por mim, não existe essa história, não. Ninguém entra dentro de campo, nenhum jogador entra dentro de campo para perder. Ninguém. Obviamente que acontece. Num grupo, né, onde tem 30 jogadores ali, vai ter jogadores insatisfeitos, né, com o treinador, que estará torcendo para o treinador ser mandado embora. Agora, você entrar dentro de campo e fazer corpo mole e perder o jogo de propósito, isso eu falo por mim, tá? Isso não existe e, sinceramente, não acredito que exista isso, não. Nunca aconteceu comigo e acredito que não. A verdade é uma só, o Grêmio perdeu para o Mirassol porque o Mirassol foi muito mais competente, né? Como eu já disse antes, o Mirassol tem um bom time, tem um modelo de jogo definido, tem um time equilibrado. E o Grêmio era uma bagunça, né, com o Quinteiros. Agora não, acredito que o Mano agora vai corrigir isso, vai corrigir os defeitos, vai dar equilíbrio para essa equipe. Então vai tornar o Grêmio mais competitivo. Mas com o Quinteiros não. Então perderam porque tinha que perder mesmo e porque o Mirassol foi lá e fez o seu papel muito bem, jogou muito bem e não foi demérito do Grêmio. Não dá pra gente desmerecer o Mirassol. Foi mérito do Mirassol, que fez um grande jogo e então mereceu a vitória, mereceu a goleada. Mas jogador derrubar treinador, jogar mal, jogar sem vontade, eu falo por mim, isso nunca aconteceu e, sinceramente, não conheço jogador que tenha feito isso, não. Bom, e como você disse, o time estava uma bagunça. E agora, com a saída do Quinteiros, a chegada do Mano, uma melhor organização, um modo mais simples, objetivo de jogar, o que ainda o Grêmio pode alcançar nesta temporada? E em termos de elenco, Teco, que peças você ainda mexeria, agregaria? Olha, o céu é o limite, né? O que o Grêmio vai conquistar esse ano, quem ainda pode conquistar esse ano, é difícil dizer. Até porque o Mano chega, né, já na metade da temporada, né? Lembrando que no meio do ano tem o Mundialito, então as competições vão parar. Obviamente que ele vai ter tempo, né? Mais tempo para treinar essa equipe, mas ele pega uma equipe que não foi formada por ele, né? Então isso vai demorar um tempinho para ele corrigir os erros
e implantar o seu sistema de jogo, né? Óbvio que ele tem que correr contra o tempo, né? Infelizmente o calendário do futebol brasileiro a gente sabe como é que é. Jogos em cima de jogos, jogos daqui a cada 3 dias já tem outro jogo, joga hoje, daqui a cada 3 dias já tem outro jogo, então assim, é difícil, não tem muito tempo para treinar, mas ele vai precisar correr com o tempo, fazer o mais rápido possível essa equipe ganhar uma cara. E o Grêmio é muito forte, né? O Grêmio é muito forte, a camisa é muito forte, o Grêmio é o time copeiro. Então, assim, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil. É isso. Se vai ganhar, não sei. Mas eu tenho certeza que o Grêmio vai deixar esse time muito mais competitivo do que estava, né? Com o Quinteiros. Então o torcedor vai voltar a ver essa equipe brigando dentro de campo. Brigando, quando eu digo, é lutando, jogando com raça, jogando com vontade, né? O que é o DNA do Grêmio, né? Então, se vai ganhar ou perder, eu não sei. Mas que pelo menos vai ter entrega, vai ter vontade, determinação para tentar conseguir as vitórias, isso eu tenho certeza que vai ter. Com certeza isso já é muito importante porque a torcida havia abandonado. Havia abandonado. Era um descrédito impressionante que o Quinteiros transmitia. O torcedor não tinha mais ânimo de ir a um jogo do Grêmio. Tanto que o Grêmio jogou contra o Flamengo um domingo à tarde e tinha 23 mil pessoas. O Grêmio jogou um Grenal sábado passado com 27 mil. Agora pode ter certeza que eu também penso que a torcida vai voltar. E o Grêmio vai corresponder, pode perder jogo por limitação técnica, mas não por competitividade. Estamos aqui conversando com o Teco, ex-zagueiro do Grêmio, zagueiro aí campeão gaúcho, vice-campeão da Libertadores, e zagueiro que trabalhou, que foi titular sob o comando de Mano Menezes, o novo técnico do Grêmio. E Teco, falando especificamente da função que você dominava, é possível Kahneman e Wagner Leonardo ali na frente jogarem juntos? Ambos atuam apenas no lado esquerdo da zaga. Sinceramente, eu acho impossível, a não ser que seja no esquema de 3-5-2. No esquema de 3-5-2, colocando um dos dois como líbero, provavelmente eu colocaria, se eu fosse treinador, o Wagner Leonardo de líbero, e deixaria o Kahneman caçando, né? Marcando o atacante. Aí sim, aí você consegue colocar os dois para jogarem juntos, né? Mas no esquema de dois zagueiros, num 4-4-4, 4-4-2, 4-3-3, enfim, 4-5-1, com dois zagueiros só é impossível. Um zagueiro esquerdo não joga do lado direito. O zagueiro direito joga do lado esquerdo, mas o zagueiro esquerdo não joga do lado direito. Então, assim, se o Mano estiver pensando em colocar esse sistema, esse esquema de jogo com dois zagueiros, um dos dois vai ficar no banco. Aí provavelmente seria o Wagner Leonardo, né? Porque o Kahneman dispensa comentário. Agora tem que ver, no dia a dia, o Mano Menezes, que é treinador, ele vai ver a característica de cada um deles, da sua equipe, dos seus jogadores, e vai tentar implantar o seu sistema de jogo ali, definir o seu sistema de jogo. Mas, como eu já disse antes, dois zagueiros canhotos, um zagueiro canhoto não joga pelo lado direito, não. Importante essa sua opinião, porque é de alguém que jogou. Há comentaristas que entendem que poderia Wagner Leonardo daqui a pouco ser testado na direita, treinar, tentar se adaptar, mas o posicionamento de quem jogou, a opinião de quem jogou, ela é decisiva nesse processo. E é uma pena, porque são hoje os dois zagueiros, digamos, confiáveis que o Grêmio tem, que vivem aí pelo menos tecnicamente, o Wagner Leonardo uma estabilidade e o Kahneman voltou muito bem do tempo que parou e tem aí toda a história ao seu lado no Grêmio. Então o Grêmio ainda vai ter que arrumar um zagueiro para atuar pelo lado direito.
E, Teco, saindo do Grêmio e avançando ao futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras devem ter mais um ano de predomínio ou podem aparecer mais times como o Botafogo do ano passado, Fluminense há 2 anos em Libertadores? Pode aparecer mais candidatos ou vai ficar entre Flamengo e Palmeiras? Bom, é difícil dizer se vai ter uma surpresa. Sinceramente, que eu estou vendo aí no Campeonato Brasileiro, né? Acredito que não vai ter surpresa, não. Acho que vai ser esses dois mesmo. A briga vai ficar entre o Flamengo e o Palmeiras. São os dois times que têm os melhores elencos, têm os maiores investimentos. Então, assim, e que vem jogando bem. Porque alguns outros clubes têm investimento, como o Cruzeiro investiu bastante, mas não vem jogando bem. Então, não acredito que o Cruzeiro vai ser surpresa, vai conseguir brigar com os dois clubes, não. Contra o Flamengo, contra o Palmeiras, não. Vai ficar entre eles mesmo. E a gente tá vendo aí, tanto na Sul-Americana como na Libertadores, os brasileiros não conseguem vencer os argentinos, né? Então, assim, tá um dilema, né? Esse ano eu acho que a gente vai sofrer um pouco, mas falando assim do Campeonato Brasileiro, vai ser eles mesmos. Vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Acho que não vamos ter surpresas, não. Muito bem, vamos acompanhar então, mas eu também acho que vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. E, Teco, vamos falar agora de seleção brasileira. Você acompanha, está preocupado? Que caminho de técnico aí você acha que a seleção deve seguir? Obviamente que eu acompanho a seleção, acompanho sim, e como torcedor estou bem receoso, até porque não vejo uma luz no fim do túnel, assim, não vejo uma solução imediata, né? Temos grandes jogadores que atuam na Europa e que atuam aqui no Brasil também, mas que quando se reúnem, quando estão na seleção, não conseguem pôr em prática tudo que é aquilo que jogam nos seus clubes, né? Então, assim, a não ser que venha um treinador muito capacitado para fazer esses jogadores jogarem na seleção. Porque, sinceramente, eu estou bem receoso. Não vejo muita esperança, não, na seleção brasileira. Torço e, né, estarei sempre torcendo, sou brasileiro, mas não vejo, não tenho muita esperança, não. E, sinceramente, não sei quem vai ser o novo treinador da seleção. Espero que venha um treinador bem capacitado para fazer a nossa seleção voltar a jogar e encantar os brasileiros. Grande, Teco, muito bem então. Chegamos ao fim aí do nosso bate-papo. Quero muito agradecer a sua participação. Obrigado por mais uma vez estar no De Carrinho. Sucesso sempre. Grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, o carinho de sempre, né? Foi um enorme prazer falar contigo e participar do programa De Carrinho, tá? Estou sempre à disposição, precisar, é só chamar. Desejo toda sorte e sucesso aí para vocês. Um grande abraço. Valeu, grande abraço. Teco, ex-zagueiro do Grêmio, titular do time de 2007, campeão gaúcho e vice da Libertadores, sob o comando de Mano Menezes, foi o entrevistado do programa De Carrinho desta semana.